A literatura mostra que tanto a depressão e a ansiedade, elas têm causas multifatoriais, tá? O que seria esse termo multifatoriais? Não tem uma causa específica, não é assim, ó. A depressão é causada por uma questão familiar. A depressão é causada por um trauma de infância. O que eu tenho observado? Que antigamente os jovens não tinham tanto acesso à internet, às redes sociais. Uma pessoa ela não dorme bem e acorda depressiva. São processos que a pessoa vai passando. A gente tem fatores biopsicossociais que vão influenciar no desenvolvimento. Como fator biológico, por exemplo, a gente tem a hereditariedade. Se de repente você tem um pai ou uma mãe, um irmão, algum tio, uma tia que teve ou tem depressão, você tem uma predisposição genética e isso pode fazer com que você venha a desenvolver esse transtorno. Então, dos casos, né, que a gente tem de depressão, por que eles são muito delicados e por que precisa de tratamento psicológico ou psiquiátrico, tá? O depressivo é uma pessoa que ele montou uma ilusão, uma certa fantasia na cabeça dele, não foi porque ele quis, foi porque aconteceu dessa fantasia ficar com ele. E quando ele se depara com o mundo real, é muito difícil e ocorre o estado depressivo. Um adolescente ansioso, não tratado, ele corre um risco muito grande de virar um adolescente depressivo. Tanto os transtornos ansiosos, eles são doenças psiquiátricas, entende? Então, o que é que nós podemos entender? Qual que é o princípio disso? São doenças cerebrais. Porque a depressão e a ansiedade, quando elas são, que a gente fala generalizada, tem, por exemplo, assim, eu fico ansiosa porque eu vou ter uma prova e logo passa. Então, é o que a gente fala que é uma ansiedade normal e esperada. Agora, quando não está acontecendo, digamos que nada para deixar a pessoa ansiosa e aquela ansiedade não passa, né? Aí eu recorro a um psiquiatra com medicação, porque a gente também entende que é o funcionamento de neurotransmissor do cérebro que não está legal. São duas áreas que andam juntos, psiquiatria e psicologia. Então, nós não fechamos diagnósticos, nós encaminhamos quando a gente vê que é um quadro de ansiedade, que precisa de medicamento, de medicação, né, que precisa ser acompanhado também por um psiquiatra, nós encaminhamos. Então, para diagnóstico, eu recorro sempre a uma parceria com o psiquiatra. E em caso muito grave, eu não vou dizer assim que eu obrigo, mas se não toma medicação, eu não aceito para terapia. Depressão é doença do cérebro, depressão precisa de medicação. Todo e qualquer tipo de sinal que nós ouvirmos uma pessoa falar que ela está cansada de viver, que ela está desistindo da vida, que ela não aguenta mais essa vida, não pode ser desprezado. É alguém que está sempre fechado naquele quarto ou naquela situação e não dá espaço para ninguém. Então, são pessoas muito caladas. Preocupa muito. Uns 90% das pessoas que chegam à tentativa de suicídio e que chegam a se suicidar, estudos mostram, né, que essas pessoas eles tiveram um momento de impulsividade. Elas tiveram ali aquele minuto de racionalidade, que elas agora vai e pulam de algum lugar, chutam o banquinho que elas estão tentando se enforcar. Não é fácil você tirar a sua própria vida. Quando isso acontece, você está numa situação onde você não enxerga nada, nenhuma luz, nenhum pontinho de esperança. Então, é quando ela tira a sua própria vida. Quem está nesse sentimento suicida, ele não vai conseguir colocar esse sentimento negativo em quem ele ama. É muito difícil para ele. Ele precisa colocar mesmo numa pessoa desconhecida. E é para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente faz essa rede de apoio, né? Eu faço esse trabalho com ele, para que ele coloque em mim esse sentimento negativo. O centro acho que o número que você falou é o 188, que é o Centro de Valorização à Vida. Se eu fosse dizer que dá para ajudar, eu vou ser sincera. Quem não é profissional não vai conseguir ajudar.